Oi, gente, estamos de volta aqui com o ciclo de palestras do VTEX. Antes de começar, falem aí para a gente qual a cidade que vocês estão falando e o estado. E eu queria dar primeiro um recadinho para vocês, que não deixem de se inscrever no site VTEX, www.vtex.vet.br, que a gente está sorteando um modelo 4D canino. Então, vão lá, se inscrevam. Para quem tiver com um pouco de preguiça, entra na link da bio do Instagram, que fica mais rápido, mais fácil, e vocês podem concorrer, então, a esse modelito. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que quem gostar da live, quem estiver curtindo, vai lá no cantinho, dá um monte de coraçãozinho, vai lá que isso vai chamar outras pessoas para também curtir o que a doutora vai estar falando para a gente hoje. E quem perdeu a palestra do Dr. Júlio Cambraia, ela já está disponível no nosso canal do YouTube. Então vão lá e acessem. Hoje, a nossa palestra, nós vamos ter uma palestra com a doutora Juliane Possebon. Ela é formada em medicina veterinária pela PUC do Paraná, realizou residência em clínica médica de pequenos animais, também pela PUC do Paraná. Ela é especialista em dermatologia em animais de companhia no Instituto Qualitas, possui mestrado e doutorado em ciência animal com ênfase em dermatologia e alergologia veterinária pela PUC do Paraná, e ela é sócia proprietária do Dermatovet. Seja bem-vinda, doutora Juliane Possebon. Obrigada, obrigada. Fiquei bem feliz com o convite. É uma honra a gente estar aqui falando um pouquinho sobre nosso trabalho, sobre a nossa vivência. E aí agradeço o convite do VTEX, toda a equipe aí foram super atenciosos. E eu espero poder contribuir um pouquinho aí com conhecimentos e o nosso dia a dia aí para a gente abordar um pouquinho a otite e desmitificar esse tabu aí que a otite volta e não melhora, né? Então vamos ver se a gente consegue assimilar um pouquinho as coisas aí nesse nosso papo. Vamos lá, então. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da otite crônica, né? A minha ideia foi falar um pouquinho de como abordar e principalmente aqueles casos daquela otite que a gente trata uma vez, volta, trata outra vez, volta, para a gente tentar entender o que está acontecendo, no que será que a gente está falhando e no que a gente pode melhorar para esse nosso paciente. Então, eu sou sócia da Dermatovet, atendemos dentro do CIEV também, e aí eu gostaria de agradecer novamente o VTEX pela oportunidade e vamos falar um pouquinho da otite. Então, inicialmente, eu gostaria de mostrar para vocês a anatomia do canal do ouvido, da orelha dos cães, né? Então, começamos principalmente aqui com a parte da orelha, chamado também de pavilhão auricular, né? A orelha, ela é composta pela parte da orelha externa, que tem esse conduto, que é o conduto vertical, e o conduto horizontal. Ao final do conduto horizontal, nós temos uma membrana, que é a membrana timpânica, e ela faz a divisão da orelha externa da orelha média. E essa parte dos ossículos aqui, dessa parte de cóclea aqui, nós temos a parte da orelha interna, né, onde sai a parte de nervo. Aqui a orelha externa, o que a gente tem que avaliar? A orelha externa, ela é um epitélio estratificado descamativo. E ela é composta por glândulas do tipo sebáceas e ceruminosas. Então, essas glândulas produzem um sebo, um cerumen. Quando ocorre uma injúria nesse canal, no conduto ali na orelha externa, essas glândulas, elas começam a produzir mais sebos e o epitélio também começa a descamar. Então, vira aquele cerumen que é uma combinação de sebo com células descamativas. Já na orelha média, ela é composta por um epitélio respiratório. Esse epitélio respiratório, ele é ciliar e secretório, então ele produz um muco. Se você vai fazer um dano nesse tecido, ele vai produzir um muco. O muco que aqui, ó, a gente tem um paciente onde estava com otite média, depois de fazer a meríngua, todo aquele conteúdo ele saiu. Aqui nós temos um pouco de secreção piogênica, mas vocês observam também como ele é um muco, né? Ele é bem viscoso. Se nós formos classificar, a otite, a gente pode classificar ela como uma otite externa, quando acomete aqui a parte dos condutos, o conduto vertical, o conduto horizontal. Quando tem o acometimento aqui da bula timpânica, isso aqui nós classificamos como uma otite média. Então, ele tem acometimento nessa região aqui.
Já se começa a ocorrer acometimento na cóclea, aqui nessa região de nervos, aí passa a ser uma otite interna. Hoje nós vamos abordar mais um pouco da otite externa e da otite média. Então, nós podemos classificar a otite de várias formas. Primeiro, classificando conforme a sua origem, se ela tem uma origem primária ou aquilo que é secundário. O que é primário? É aquilo que vai inflamar o conduto, né? E aquilo que é secundário, ela vai perpetuar a otite. Então, primário, principalmente nós temos as alergias, então dermatite atópica, alergia alimentar, ou dermatite atópica induzida por alimento, dermatite atópica lato sensu, né? Que são as principais causas. DASP também, a dermatite alérgica à saliva de pulga, também pode ocasionar otite. Além de distúrbios de queratinização, como as seborreias, corpo estranho dentro do conduto também, às vezes cotonete que coloca, algodão, ectoparasitas, então podem ocorrer, neoplasias, algumas doenças autoimunes como lúpus também pode fazer isso, e endocrinopatias. Então, por exemplo, aqui nós temos um paciente com dermatite atópica, né? Então a gente observa, às vezes, externamente no pavilhão, ele está com um leve eritema, mas a gente sempre tem que olhar dentro do conduto para observar como que está lá dentro e pode ter uma otite. Às vezes nós temos as neoplasias, então pólipos ou outros tipos de neoplasias que também podem ser causas primárias. E aqui nós temos um paciente que aqui a gente observa bastante erosão, descamação, é um paciente que tem lúpus eritematoso e que estava tendo otite recorrente. E o que são os perpetuantes? São aquilo que quando inflamou a orelha, inflamou, eles vão começar a crescer. Então, vai ter uma alteração de pH, de umidade, e vai favorecer o seu crescimento. Então, malacésia, estafilococcus, pseudomonas, então os micro-organismos, e também reação a medicamentos, pode ser secundário. Ela pode perpetuar. Então, você às vezes começa um tratamento para uma otite e começa a utilizar um serominolítico e o proprietário em casa continua utilizando de forma excessiva, e essa reação, ou até mesmo um veículo de um produto, isso pode fazer uma piora e um agravamento da otite. Então, aqui, por exemplo, uma infecção bacteriana por pseudomonas, ou uma citologia, uma otite por malacésia. Outra maneira da gente diferenciar aquilo que é uma predisposição e um perpetuante. Então, a predisposição, ela não vai causar otite, mas ela pode aumentar a probabilidade. O que seria? Por exemplo, um canal auditivo em surdo. Aquele canal auditivo onde tem muito pelo. Às vezes, principalmente os chitos têm muito pelo dentro do canal auditivo. Ou o bulldog francês, né? Os braxcefálicos, que às vezes lá à frente, a membrana, eles fazem inserção de pelos ali, aquilo começa a agregar cerumen, começa a mudar o pH, a concentrar a maior quantidade de micro-organismos. Então, não é porque o animal tem pelo no ouvido que ele tem otite, mas isso pode ajudar a ter mais quadros. Além também a quantidade anormal de tecido glandular, então os cockers, por exemplo, né, aqueles animais seborreicos, eles podem ter maior quantidade. E além do que, a limpeza excessiva dos condutos. Então, se você ficar utilizando muito produto nos ouvidos, você pode predispor um animal a ter. Então, veja que, às vezes, o produto ele pode ser como fator secundário e aumentar a predisposição. Então, a gente tem que cuidar muito do que a gente coloca nas orelhas dos cães. O que é um perpetuante? O perpetuante é aquilo que o animal teve uma otite e com o agravamento da otite, uma otite crônica, ela começa aquilo ser uma base para que você não consiga controlar a otite. Então, uma hiperplasia epitelial, hiperplasia glandular, uma fibrose. Esse paciente aqui é um paciente que tem tudo, né? Estenose. Então, os agravamentos da própria otite. Além do que? Às vezes uma ruptura de membrana timpânica, né? Então, a membrana timpânica está rompida, tem otite média, e isso é um perpetuante que a gente tem que cuidar, você tem que monitorar, porque senão é difícil você conseguir controlar a otite desse paciente. Então, a otite externa. Então, como que a gente tem que fazer um manejo da otite externa? Primeira coisa que a gente tem que fazer é citologia. A citologia é o nosso exame primordial para uma otite. Então, você chegou um paciente, doutora, ele está com uma feridinha na pele, um paciente que tem dermatite atópica e está com foliculite. Eu não vou olhar só a pele. A gente tem que lembrar que aqui o epitélio que tem dentro do ouvido é o mesmo que está na pele, na orelha, desculpa, é o mesmo que está na pele.
Então, se essa pele está inflamada, a orelha pode estar inflamada também. Então, sempre você vai examinar a orelha, independente se é a queixa ou não. Então, vamos lá. Olhou. Primeira coisa que nós vamos fazer, uma citologia. Você pode encontrar malastésia, você pode encontrar bastões, você pode encontrar estáfilos. Assim como você pode encontrar tudo nas orelhas também. Você pode ter uma citologia com esses vários outros micro-organismos. Deixa eu te fazer uma pergunta, se eu posso. Pode, Tá, pode. se na citologia tu não observa nada, você trata ela? Tudo vai depender de como está seu paciente. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz uma endoscopia e eu encontrei um epitélio que está com eritema, que está com um pouco de exudato, você vê que ela está com um aspecto inflamado. Você faz a citologia, você vê muito mais células descamativas, células nucleadas, né? Ela está inflamada. Então, você vai ter que tratar essa inflamação, né? Não necessariamente você precisa entrar com antibiótico, mas você, pelo menos um anti-inflamatório, pode ser tópico, oral, enfim, você tem que avaliar como que está o quadro, mas você tem que tratar. Mas aí você tem que avaliar o tratamento baseado na tua citologia. Tranquilo. Então, assim, depois que você fez, além da citologia, nós também temos que realizar uma otoscopia, que é a visualização do conduto, né? Podemos utilizar um otoscópio, você pode utilizar um videootoscópio, uma fibra, enfim, você tem que visualizar. O que você vai observar? Será que tem eritema? Tem exudato? Ele é um exudato piogênico, ceruminoso, eczema purulento, enfim, como que é esse exudato? Ele te conta mais ou menos o que você pode encontrar numa citologia, né? O epitélio, ele está hiperplásico? Tem hiperplasia de glândulas? Ele está descamativo, né? Será que tem um nódulo, né? Tem um pólipo ou um corpo estranho? Então, você tem que visualizar para você entender o que você está tratando. E a membrana timpânica? Você viu a membrana timpânica? Ótimo, você viu. Aqui eu tenho uma imagem de um vídeo, né? E a imagem da fibra. Isso aqui é uma membrana de um gato. Então, aqui, a imagem que a gente tem com a fibroscopia, ela é bem melhor, ela nos dá uma perspectiva melhor, a gente consegue observar a membrana de uma forma mais íntegra, né? Mais próxima. Se você observou a membrana, ela está íntegra, ótimo, então vamos tratar, né? O que é importante? Você tem que identificar qual é a causa primária e a causa secundária dessa otite. Então, eu tenho um paciente, é um paciente que ele tem dermatite atópica e ele está com uma infecção bacteriana, uma otite bacteriana. Então, eu vou tratar essa otite bacteriana, mas eu também tenho que me atentar à causa primária. Se a gente esquecer as causas primárias, essa otite ela vai recidivar, tá? Além das causas primárias, os perpetuantes, né? Então, a gente sempre não é simplesmente passar um remédio qualquer para a otite. Provavelmente, nos primeiros dias, ela vai melhorar. Vai ter um antibiótico, vai ter um antifúngico, mas e depois? Ela pode voltar. E se ela voltar, a gente tem que pensar nessas causas. O que é importante? Antes de você tratar, você tem que lavar. Lave a orelha, né? Lá no consultório, lá na clínica, o paciente chegou com otite, eu lavo no consultório, tá? Mesmo que, é um paciente que normalmente eles deixam, assim, no começo eles ficam um pouco incomodados, mas assim, eu esquento um pouco a solução fisiológica e eu lavo mesmo. Via membrana timpânica, eu sei que as duas estão íntegras, eu uso ceruminolíticos, decido qual ceruminolítico eu vou usar, dependendo do paciente. Eu decido qual ceruminolítico ali eu vou usar, dependendo do quadro clínico do meu paciente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente seborreico com bastante cerumen, eu vou usar algo um pouco mais ácido, talvez. Não, é um paciente com dermatite atópica, eu tenho que cuidar com o pH que eu vou usar desse ceruminolítico, tento usar algo mais neutro. Eu tenho algo mais piogênico, né? Então, com biofilme, vamos ver, será que a gente não usa algo, um propileno glicol, um 3-DTA, alguma coisa assim? Então, a gente tem que definir o que você vai usar na lavagem conforme a otite se apresenta. E, lógico, se a membrana estiver rompida, eu não posso utilizar esses ceruminolíticos, que eles têm componentes ototóxicos, né? Então, fiz a lavagem. Algumas vezes, dependendo do quadro clínico do paciente, eu preciso anestesiar para lavar, tá? Algumas vezes, simplesmente fazendo a lavagem ali ambulatorial, você consegue controlar.
Depois eu vou utilizar o meu tratamento, vai ser com medicação tópica. Então, eu vou utilizar a medicação tópica no seu ouvido conforme aquilo que a citologia me contou. Se eu vi malacésia, eu vou escolher um medicamento para tratar a malacésia. Se foi bactéria, Brabactéria. Qual bactéria? Então, a gente tem que definir isso conforme a citologia. O que é importante? Você tem que ensinar o proprietário, o tutor, como você tem que aplicar. Porque se ele lê a bula, se ele vê uma fotinha, às vezes ele não vai entender como que é realmente para aplicar. Por exemplo, tem alguns tutoriais, vamos dizer assim, que eles nos falam, pingue tantas gotas. O proprietário vai pegar ali, mal e mal ele vai conseguir colocar ali no conduto e vai colocar tudo para fora ou vai ficar só ali no pavilhão esse produto. Então, sinceramente, eu não faço isso. Eu não pingo e eu não coloco quantas gotas o tutor deve colocar dentro da orelha, tá? Como que eu faço? Eu falo pro proprietário. Primeira coisa, você vai elevar a orelha. A gente tem que pensar que aqui o canal, o conduto dos cães é em forma de L, né? Então você tem que elevar para você essa curva que ele faz, você eleva para que o produto consiga escorrer de forma mais adequada. Além disso, você tem que falar para ele que quando ele for aplicar, ele não tem que aplicar para cá ou lá do outro lado da outra orelha, ele tem que aplicar na direção aqui do focinho, então na direção do nariz do cão, e coloca lá dentro, né? Então eu falo para eles não colocarem gotas, eu coloco e falo, ó, você vai colocar, às vezes eu dou uma seringuinha de 1 ml, coloca tantos ml no conduto, ou aperta um pouquinho o produto, depende de cada produto que a gente vai utilizar, né? Mas sempre eu peço para aplicar dessa forma. E eu aplico no consultório. Então, eu pego o produto, aplico num lado de uma orelha e peço para o proprietário aplicar na outra para ver se ele realmente aprendeu. Porque isso faz diferença. A maioria deles, às vezes, quando a gente faz isso, eles falam, nossa, não era assim que eu aplicava. 99% deles é isso exatamente o que eles falam, eles ficam impressionados. O que é importante? Então, o tratamento ele tem que ser com antibiótico ou com o antifúngico ali, ele tem que ser tópico. O que acontece com o antibiótico sistêmico? O antibiótico sistêmico, ele tem uma camada aqui muito espessa, para até ele atingir aqui a membrana, a camada córnea e ter uma concentração ideal, ele não vai conseguir inibir a quantidade de bactérias que tem lá dentro do conduto, sabe? Então, a gente não usa antibiótico sistêmico. Raras exceções você utiliza, mas normalmente é única e exclusivamente o antibiótico tópico, tá? O que a gente pode fazer sistêmico? Uso de anti-inflamatórios. Então, os corticoides, aí sim, analgésicos, eles são bem-vindos e a gente pode utilizar. Como prednisona, prednisolona, às vezes você tem uma estenose de conduto, você tem uma hiperplasia de glândulas, o corticoide vai te auxiliar a fazer uma diminuição dessa inflamação, desse edema, para que o medicamento tópico ele consiga penetrar melhor nos condutos, tá? Então, o antibiótico sistêmico, nesses casos, eles não são indicados. E daí, você passou o tratamento, o proprietário foi para casa, começou a fazer o tratamento, depois lá, 15 dias, retornou. Por quanto tempo você vai tratar? Você vai ter que fazer citologia de controle. Então, 15 dias depois, você pede para o proprietário voltar e você faz uma nova citologia. Você observou que você não tem mais aquela quantidade de infecção bacteriana, que a malacésia diminuiu, ok, você pode parar o tratamento, mas você só para depois que você fizer uma citologia e que você tiver certeza. Vamos supor que você tem uma citologia no dia 0 e no dia 15 a citologia está igual, não melhorou nada. Provavelmente o proprietário não está sabendo aplicar. Então, reveja ali como que ele está fazendo, porque essas bactérias, a concentração que você coloca do antibiótico, se você escolher o antibiótico de forma adequada para aquela bactéria, a concentração que ele tem é uma concentração que ela é muito alta. Então, a bactéria ela vai morrer de estar ali afogada no antibiótico. Então, reveja como o proprietário está aplicando antes de você pensar em trocar o antibiótico, tá? Se você fez a citologia 15 dias depois, diminuiu, mas ainda tem, mantenha o uso do produto até você não encontrar mais. Cultura e antibiograma, fazemos ou não fazemos? Para otite externa, nós não fazemos, tá? Normalmente não se realiza. Justamente por isso que eu falei da concentração. Então, quando você faz uma cultura e um antibiograma, primeira coisa, a cultura, se você vai fazer. Quando você faz uma citologia, você encontra um cocos.
Pode ser que não necessariamente seja o cocos que vai crescer na cultura. Às vezes, algumas vezes pode crescer uma pseudomonas super mega resistentes. Porque, e se você coleta do começo do conduto, do meio ou do final, pode ser crescer 3 colônias diferentes. Então, a cultura, ela não é um exame que ela é fidedigno para nós. A gente tem que se basear no nosso tratamento na citologia. Se você tem um cocos, você vai pensar nos antibióticos que você pode utilizar. Tem um bastão, você vai pensar nos antibióticos que você pode utilizar para bastão. Então, e além do que, o antibiograma, ele nos dá uma concentração plasmática do antibiótico. Então, por exemplo, a tobramicina plasmática, para essa bactéria, ela não é eficaz. Porém, você está dando uma tobramicina tópica, que é 1000 vezes mais concentrada. Então, a bactéria vai acabar morrendo. Não, isso não é a realidade. Ela não nos mostra a realidade do seu tratamento tópico, tá? Se recorreu, então vamos supor, você tratou a otite, foi lá, melhorou, foi menos de um mês, recorreu de novo. Ou durante 3 meses o paciente não melhora, ele nem chegou a ter uma melhora. Será que você tem que rever alguns conceitos? Então, será que está aplicando direito o produto? Pede para o proprietário aplicar na sua frente. Aplica para mim, vê como que você aplicou. E começa a perguntar para o proprietário por quanto tempo. O frasquinho, aquele dia você veio aqui, e começa a tentar descobrir para ver se ele realmente aplicou pelo tempo que você prescreveu, e se depois que você, por exemplo, fez a citologia ali com 15 dias e tinha um pouquinho de bactéria, você vai falar para o proprietário, olha, eu preciso que você mantenha. Então, investiga, será que ele manteve aquele tempo a mais que você pediu? Será que você examinou após o tratamento? Então, 15 dias lá, ainda você, não, já olhando o otoscópio, não tem mais nada, pode parar. Mas você fez a citologia? Vamos supor que o proprietário aplicou direito, fez pelo tempo adequado, você examinou após e não tinha mais bactéria e mesmo assim ela recorreu. Você tem que avaliar a causa primária da otite e os perpetuantes. Então, será que esse paciente tem uma dermatite atópica e eu não estou sabendo controlar essa dermatite atópica, não estou conseguindo controlá-la? Será que seria interessante eu fazer um teste alérgico, uma dieta nesse paciente? Será que a pulga está sendo controlada? Ou será que ele não tem um nódulo ali que eu não vi? Às vezes no começo, pode ser que alguns pacientes, às vezes a otite aguda, ela costuma ser muito dolorosa. Então, às vezes o paciente não permite que você examine, que você olhe o otoscópio, que você consiga investigar de forma adequada. Então, depois que você melhorou, avalie, porque pode ser que depois que ele já esteja melhor, que não esteja com dor, você avalia novamente, coloca o otoscópio e você vê um nódulo. Ou você consegue observar que a membrana timpânica está rompida, né? Então, você tem que avaliar se não tem alguma coisa falhando aí no seu tratamento que você esteja deixando escapar. Então, vamos supor que você não viu a membrana. Então, tinha lá, você conseguiu depois olhar com o otoscópio. Essas aqui são imagens de fibra, tá? Então, aqui tem um pólipo. Aqui eu tenho um paciente que ele tem otite crônica, onde eu tenho hiperplasia de glândulas sebáceas, eu tenho bastante pelos, eu tenho edema, eu tenho estenose do conduto. Você não está conseguindo ver a membrana, você não consegue progredir. Ou se você chegou até a membrana e ela estava rompida, você observou aqui uma ruptura na membrana. Se isso aconteceu, você tem que cuidar no seu tratamento. Então, nós temos muitos produtos hoje no mercado. Os produtos otológicos, na verdade, eles são ototóxicos, né? Podem ser ototóxicos, eles não têm indicação, às vezes, para fazer tratamento se a membrana estiver rompida. Então, a gente tem que cuidar com isso. Então, se você não conseguiu ver a membrana, nós temos que fazer, ou se está recorrendo, nós temos que fazer alguns exames a mais para tentar descobrir. Então, pode-se fazer uma otoscopia, né? Normalmente, o ideal, se você não está conseguindo ver, se não está observando, anestesia esse paciente, ele não está te deixando porque ele está com dor. Então, anestesia ele, aproveita para lavar bem as orelhas. Então, a otoscopia você pode fazer com um vídeo otoscópio, você pode fazer com a fibra. Aqui é a fibra que nós realizamos lá na clínica. A imagem da fibro, ela é bem interessante. Aqui a gente tem um canal de trabalho que permite que às vezes a gente lave um pouco melhor a orelha, colete a amostra caso tenha, por exemplo, um nódulo, retire um pólipo, ou até mesmo miringotomia, enfim. Então é um exame interessante fazer. Dá para se fazer também um raio-x. O raio-x não é um exame tão sensível. Alguns pacientes, às vezes você pode não conseguir diagnosticar uma otite média com o exame do raio-x.
o mais interessante é a tomografia. A tomografia, ela consegue te dar um padrão melhor, você consegue ter uma imagem melhor. Em pouco tempo ali você consegue ter várias projeções e ter uma avaliação melhor desse paciente. O que eu normalmente recomendo? É você fazer juntos os dois exames. Então, você faz uma tomografia, também uma otoscopia. A fibroscopia, eles são exames complementares, eu diria, tá? Porque aqui, por exemplo, vamos supor que nesse paciente aqui no conduto, a gente observe alguma estrutura. No laudo, ele venha como podendo ser um nódulo. Ele não consegue te definir o que tem ali. Ele vai te falar que tem alguma coisa nesse conduto que está obstruindo. A fibro, a gente consegue entrar no canal e muitas vezes, não foi uma vez só, várias vezes a gente observar essa imagem na tomografia. Aí, quando nós vamos fazer com a fibra, às vezes é compactação de cerumen, ou mesmo exudato, às vezes tem muito pus ali dentro da orelha e dá essa imagem na tomo, né? Então, aí a gente consegue lavar bem e observar a membrana. E outra coisa, se, por exemplo, aqui na imagem da tomografia, eu vejo que esse paciente está com conteúdo em bula timpânica. Se eu tô com a fibro e olha, às vezes a membrana está íntegra e a gente está em dúvida se tem uma otite média ou não, a tomografia consegue me dizer, ó, tem conteúdo. E com a fibro, a gente faz uma miringo e coleta material se for necessário. Ou, por exemplo, aqui a tomografia viu uma imagem, a gente viu com a fibro, que era um nódulo. Então, com a fibra, a gente vai retira o fragmento ou retira, por exemplo, um pólipo. Então, eles são complementares e o ideal sempre é a gente tentar realizar os dois. O que é importante? Se você tem aquela otite que chegou para você, o paciente está com otite externa aguda, você vai tratar essa otite externa e depois que você tratou, que você controlou um pouquinho, você encaminha para o exame, tá? Então é interessante, às vezes, você diminuir o edema, a inflamação, porque a fibro, ela tem mais, te permite um acesso melhor ali, né, o maior no conduto, mas ela tem uma certa limitação. Se ele tiver um ouvido totalmente estenosado, eu não vou conseguir entrar. Se tiver muito pus, a gente vai ter que lavar bastante. Enfim, o ideal é que você pelo menos tente tratar no começo e utilizar, nem que seja um corticoide oral. Acetilcisteína também às vezes interessante, oral, caso tenha suspeita de otite média. Enfim, é interessante você fazer um tratamento preliminar para depois você encaminhar para esses exames, mas não deixe de encaminhar, porque às vezes você faz um pequeno tratamento que o cachorro melhora, não, já melhorou, não vou fazer. Não se esqueça que se o paciente teve uma otite, ele teve outra otite, ele já está tendo otite crônica. Não espera o paciente sofrer 1 ano, 10 anos com otite para você investigar o porquê que ele está tendo otite de repetição. Né? Então, se teve mais de 3 meses ali de uma otite que não melhorou ou otite que vem todo mês, já encaminha porque vai voltar de novo se você não investigar. Outro exame que pode ser feito também é a ressonância. A ressonância ela é um exame um pouco mais interessante até quando a gente quer ver meninges aqui, estrutura já suspeita de uma otite interna e você quer avaliar mais tecidos moles, né? Mas ela também pode ser utilizada e tem um certo valor aí para otite média. Então aqui é um paciente de fibroscopia, a gente observa estenose bem intensa. Eu cortei um pouquinho, eu editei ele, tá? Mas aí a gente observa uma estenose bem intensa, você vê hiperplasia de glândulas sebáceas, edema, eritema e descamação também do epitélio. Esse é um tipo de paciente que com a vídeo você não conseguiria observar tudo isso, né? Então aqui, ó, depois que a gente conseguiu lavar bem e conseguimos chegar até o final do conduto horizontal, ó, a gente está lavando e está saindo, ó, aqui é a orelha média, ó, tá vendo? Aqui tem um pequeno fragmento aqui, ó, da membrana timpânica. Então tá totalmente rompida. Então esse é um paciente que tinha uma otite externa e também estava com uma otite média. E é interessante a gente estar acompanhando, avaliando esse paciente para ter um melhor tratamento e um melhor diagnóstico, né? Mas vamos supor que você fez o exame e você observou essa imagem. Então, você chegou até a membrana timpânica e você observou. Você vê que ela está totalmente opaca, que ela tem conteúdo atrás da membrana, né? Ali na bula timpânica nós observamos conteúdo. Então, um paciente que ele tem otite média, que você consegue diagnosticar só pelo exame da fibro.
Quando que acontece a otite média? Então, a otite média, ela pode ser primária nos gatos. Então, normalmente, os gatos, eles fazem mais otite média pelo acometimento, às vezes, de doenças respiratórias, às vezes doenças virais, calicivírus, herpes vírus. Eles podem acumular muco líquido ali na orelha média, no bulbo timpânico, e fazer de origem primária. Ou eles podem ter pólipos inflamatórios. Os pólipos, eles podem se originar aqui na parte da bula timpânica, também na tuba auditiva, e também podem ser nasofaríngeos, tá? Os cães, já é muito mais comum eles terem uma otite externa secundária. Então, ele primeiramente teve ali uma otite, uma otite secundária e uma otite externa. Primeiramente, ele teve a otite externa, inflamou, foi ficando crônica, e essa inflamação, até mesmo às vezes, alguns produtos cereminolíticos, eles têm componentes enzimáticos que podem fazer erosão, aumentar a porosidade da membrana timpânica, ou as próprias bactérias, principalmente pseudomonas, elas deixam a membrana timpânica bem fina, bem adequada, qualquer coisinha ela pode se romper e levar a uma otite média. Corpos estranhos também podem levar, então eu falei para vocês, às vezes o cachorro vai pro banho e coloca um algodão ali e esquece o algodão. Então, aquele algodão vai levando uma otite externa e próprio o algodão pode fazer perfuração. Ou então o proprietário fica usando cotonete no ouvido para limpar. Às vezes com o próprio cotonete não chega lá a pegar na membrana, mas ele vai empurrando cera, vai fazendo uma compactação de cerúmen ali, e aquela compactação, aquele cerúmen perfura a membrana timpânica. Neoplasias de origem de orelha média, então como fibroma ou carcinoma de células escamosas podem ocorrer. Os colesteatomas, né? Então os colesteatomas, eles não são bem elucidados a sua origem ou como eles ocorrem, mas normalmente eles são decorrentes a uma otite externa que o animal tem, crônica, e aquele conteúdo de descamação de células inflamatórias pode entrar na orelha média e acabar fazendo uma inflamação e isso começar a formar um colesteatoma. Não vou entrar em muitos detalhes do colesteatoma, mas ele pode ser uma das causas de otite média em cães. E aqui, braxcefálicos. Por que coloquei braxcefálicos? Que é importante a gente entender o que é o braxcefálico. Ele tem uma conformação na cabeça anatômica que faz com que, no final do conduto horizontal, ele pode ter uma estenose. E essa estenose é anatômica, é normal a gente encontrar. Então, aqui, ó, tô bem no final do conduto horizontal, e aqui deveria observar a membrana timpânica, eu não consigo. Ele realmente fecha. Além disso, ele fecha, aí vem a bula timpânica e a tuba auditiva. Essa tuba auditiva, às vezes nesses cães, ela é mais colabada, e o animal não consegue fazer a drenagem adequada daquele muco que está ali dentro da orelha média. Então, o cão braxcefálico, às vezes ele pode fazer uma otite média primária, vamos dizer assim, como nos gatos. Então, uma otite externa crônica. Cerca de 50% a 80% dos cães que têm otite externa crônica, eles também têm otite média. Então, se você pensar, a cada 10 cães que chegam lá e têm otite externa crônica, 8 deles podem ter otite média. Então, e não é incomum você encontrar otite crônica. Então, paciente lá na clínica que nós atendemos só dermato, e que a grande maioria dos nossos pacientes são pacientes alérgicos com dermatite atópica, muitos têm otite. E muitos têm otite recorrente. Então, a gente tem que tentar avaliar o que está acontecendo, o porquê que esse paciente está, e ele pode ter uma otite média. A gente tem que investigar. E não é investigar quando ele começar com sinal neurológico, tá? Então, aqui, ele pode chegar com uma orelha assim, cheia de exudato piogênico, eczematoso, que você olha e veja, putz, pode ter uma otite média. Ou ele pode simplesmente chegar assim, com uma otite média crônica já, que não está produzindo muco, e que ela pode aparecer sem secreção. Esse trabalho aqui é agora desse ano, de 2020. Ele avaliou a ressonância magnética, comparando com achados de citologia, otoscopia, para tentar avaliar a otite externa. E uma coisa que é legal desse trabalho é assim, ó, que 21% dos cães que tinham a otite externa crônica, eles também tinham otite média.
Só que 15% deles, a membrana estava intacta, 39% realmente tinham ruptura e 34% deles não foi possível observar a membrana com autoscopia. Então, isso me dá 49% dos pacientes que chegaram no consultório que eu tentei olhar a membrana, ou eu não vi, ou ela estava íntegra. E que eu vou dizer que não tem otite média porque eu não vi. Mas, na verdade, quase metade deles, se você não viu, pode ser que tenha. Então, aqui, se a gente avaliar aqui a imagem da ressonância, esse paciente, ele tem conteúdo aqui na bula timpânica. Esse paciente tem gás aqui na bula, tem um outro conteúdo aqui. Só que esse aqui estava com a membrana íntegra. Então, ele tem uma otite média, mas estava com a membrana íntegra. E aqui, ó, então, se a gente colocar 17% deles, a membrana timpânica estava intacta. E outra coisa que é interessante a gente observar aqui, ó, que olha essa porcentagem aqui. 95% deles tinham uma otite externa moderada ou severa. Então, se você tem um paciente que está com otite externa crônica, pensa na otite média. Ela pode ser um desses fatores perpetuantes e que se você não controlar, você não vai conseguir controlar a otite externa. Quais os sinais clínicos de um paciente que tem otite média? Principalmente, são sinais de uma otite externa. Então, o paciente com otite média pode ter otalgia, otorreia, pode ter meneios de cabeça, pode às vezes arrastar a orelha no chão, né? Então, são sinais muito semelhantes à otite externa. Alguns deles podem observar dor ao abrir boca, então o proprietário fala que ele não quer mais pegar a bolinha, não está conseguindo aprender o alimento de forma adequada. E raramente não, mas em comum eles podem ter sinais neurológicos por causa da otite média, que pode ser o head tilt, que seria a inclinação de cabeça, podem apresentar a síndrome de Horner ou a paralisia do nervo facial, mas não é tão comum. São nos animais, a gente não tem que pensar em otite média quando tem sinal neurológico somente. Então ele teve sinal neurológico, opa, e acende a nossa luzinha ali. Mas você tem que acender ela antes, quando ele está com os sinais somente de otite externa, porque aí pode ter a otite média também. Então, como que eu tenho que tratar essa otite média? Vou tratar a otite externa, como a gente já falou. Vou tratar com medicação tópica. Mas e agora? O que eu vou usar de tópico? Porque eu sei que essa membrana pode estar rompida, né? Então, o que a gente tem que entender? As formulações que nós temos hoje no mercado, formulações prontas de produtos otológicos, na bula eles têm indicação para otite externa, nenhum deles tem indicação de otite média, para otite média. Porque às vezes o antibiótico, ou o antifúngico, ou o anestésico, ou até mesmo o veículo, eles podem ser componentes ototóxicos. Então tem produtos lá que tá o antibiótico ok, antifúngico ok, o corticoide ok e o veículo. Os laboratórios eles não são obrigados a descreverem tudo que tem no veículo. Então, a gente não consegue saber se aquele veículo pode ser ototóxico ou não. Então, a gente tem que cuidar com a ototoxicidade, porque essa membrana pode estar rompida, ou às vezes você rompe essa membrana, você faz uma miringotomia nesse paciente, e você rompeu essa membrana propositalmente. E aí você pode ter ototoxicidade também. O que acontece? A ototoxicidade pode levar à surdez no teu paciente, né? Então, o que pode ser ototóxico? Então, a clorexidine acima de 0,05%, o PVPI, né, também pode ser. Alguns antibióticos, principalmente os aminoglicosídeos, entre eles a tobramicina é super ototóxica, a micacina, a neomicina, a gentamicina, e que seriam a base dos principais produtos otológicos que a gente tem no mercado, né? Sulfadiazina, o bacteriostático aqui, ela também é ototóxica. O antifúngico miconazol, aqui o importante é que ele é 2%, ele é ototóxico, tá? Então, e cetoconazol, tiabendazol também. Alguns veículos, eles podem ser, então aqui, ó, propilenoglicol, onde tem vários cereminolíticos e veículos, porque ele dissolve bem os produtos. Então, o que a gente pode usar? Nós podemos usar os antibióticos da classe das quinolonas, então ciprofloxacina, enrofloxacina, eles são mais seguros para utilizarmos. DMSO, como anti-inflamatório, os corticoides de forma geral, dexametasona, hidrocortisona, eles são seguros e a gente pode utilizar na orelha média. E entre os antifúngicos, nós podemos utilizar clotrimazol 1%, o miconazol a 1%, ele é eficaz e ele também pode ser utilizado, nistatina. Então, esses são alguns antifúngicos aí que a gente poderia utilizar.
Então, a gente pode o quê? Formular. Então, ou você pode formular um desses para a tua otite, de acordo com o que você está observando na citologia. Então, se tem bactéria, qual antibiótico que eu vou utilizar? Se tem levedura, malacésia, o que eu vou utilizar? Posso utilizar clorexidine 0,05%. Para lavar, posso colocar água, solução salina estéreo. Então, lá no consultório, basicamente eu lavo a orelha dos cães com solução salina estéreo. Eu pego o soro e lavo bastante essa orelha até eu conseguir ver a membrana. Mas às vezes tem aquela secreção ali que não sai, que ela que precisa de algo mais ácido, enfim, ceruminoso ali que eu preciso tirar. Aí a gente tem outras coisas que a gente pode utilizar. Ácido acético a 2,5% é vinagre, então ele é bem ácido, ele dói, então só com o paciente anestesiado. Você pode usar um tampão de ácido bórico, que é a base dos colírios. Por exemplo, o Biamotil. O Biamotil, ele tem dexametasona, cipro e o veículo que pode ser utilizado. Então, os colírios, às vezes, eles são mais adequados para a gente utilizar nesses pacientes que você tem a membrana rompida ou que você não viu, tá? Se ela está rompida. E o Tris-EDTA também é um veículo que você pode utilizar. Então, por exemplo, o que você pode fazer? Você pode ter uma solução de Tris-EDTA com clorexidine para lavar a orelha, né? O que é importante? Isso que eu estou falando de ototoxicidade, não pensem que é só se você está com a membrana rompida. Se você não viu a membrana, você não consegue chegar até a membrana, então não prescreva um antibiótico se você não tem certeza da ototoxicidade dele. Então, não via membrana, manipula, usa um colírio, usa algo que seja seguro, tá? Não utilize produtos ceruminolíticos ou produtos prontos, porque ele pode ser ototóxico e depois que você tratou, você vai lá, você observa e a membrana está rompida. Então, é uma precaução para você quando iniciar o tratamento. Então, você vai tratar a otite externa desse paciente com um produto tópico, você vai fazer uma lavagem otológica. Para fazer a lavagem, a gente pode usar água, solução salina estéreo, Tris-EDTA, que a gente já comentou, e o esqualeno também é um componente que ele é seguro para usar na orelha média. A gente não tem aqui no Brasil, tá? A gente, lá na clínica, a gente importa, quando a gente vai fazer a fibra, o que a gente usa quando tem a membrana rompida. Então, aqui, ó, quando a gente tá um paciente que tem muito pus na orelha, né? Então, você vai lavar, tem que lavar muito bem para você tirar. Só que não é uma lavagem, na otite média, não é só uma lavagem de orelha externa, tá? Você tem que lavar a orelha média. E daí, com otoscópio, com videoscópio, fibroscópio, você consegue fazer isso melhor. Então, você veja, a gente não coloca totalmente a sonda ali no canal auditivo, na bula timpânica, deixa eu dar um pause aqui. Então, a gente insere um pouco ao começo ali da sonda e você vai fazendo flushings. Então, você vai jogando solução fisiológica e vai sugando, sugando de forma bem ponderada e sem inserir muito a sonda, porque ali tem estruturas importantes. Então, a gente só vai lavando. E aqui, ó, no vídeo, vocês conseguem observar o conteúdo que sai lá de dentro da orelha média. Olha, todo esse conteúdo que sai ali da sonda, né? Então aqui, aí a gente, ó, não tem membrana, a gente lava bastante, e aqui depois, lavado. Aí depois que você lavou, que você tirou aquele pus, o biofilme, aí sim o ouvido, a orelha, desculpa, está preparada para receber um tratamento, tá? Então você tratou, vai tratar a otite externa, fez a lavagem. Você pode fazer infusão de medicamentos dentro da bula timpânica, tá? Então, por exemplo, você pode ter a infusão de medicamentos com antibióticos, corticoides, que você infunde lá dentro. Como a bula timpânica, ela tem uma certa anatomia ali, onde que o produto vai ficar lá dentro por pelo menos alguns dias e já vai agindo contra a infecção bacteriana. Além disso, temos que iniciar com tratamento sistêmico. Então, aqui diferente, que a gente não faz só o tópico, a gente também faz um tratamento sistêmico. Tratamento sistêmico, a gente usa corticoide. Então, eu gosto bastante de usar prednisona, prednisolona, de 1 a 2 miligramas por quilo, tá?
Sempre às vezes começa, dependendo do caso, uma dose mais baixa, dependendo a gente já começa com uma dose mais alta, uma vez ao dia. Por quanto tempo? Às vezes até 2 semanas a gente faz de forma seguida, tá? Todos os dias por 2 semanas, sempre avaliando cada quadro do paciente. Mas aí depois que você fez essas 2 semanas, você pode tentar começar a usar em dias alternados, ou você pode parar o uso, sempre avaliando o quadro clínico do paciente. 2 semanas aí faz dias alternados, vai diminuindo. Começou a alternar os dias, é um paciente que tem muita estenose, que a parte do conduto da orelha externa está muito comprometida, às vezes tem que manter mais tempo de corticoide oral. Então, você tem que avaliar como um todo o paciente. Não existe muito receita de bolo para a gente tratar isso. O que é importante? Fazer analgesia, então, principalmente a otite média aguda, ela dói bastante. Então, e depois, se você for fazer lavagem, miringo, enfim, manipular ali aquela orelha, vai doer. Então, a gente pode fazer analgésico, como dipirona ou associado com tramadol, né? A dose sempre também de acordo com a intensidade da dor. E o antibiótico? Nesse caso, sim, antibiótico sistêmico a gente faz. Como que eu vou escolher o antibiótico sistêmico? Então, vamos supor aqui, eu tenho um paciente que eu tive essa imagem na fibroscopia e eu vejo que tem conteúdo atrás da bula. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma miringotomia. Eu faço a miringotomia e daí depois que a gente faz a miringotomia, a gente coleta a amostra e essa amostra que eu coletei é que eu vou fazer uma cultura e um antibiograma. Doutora, deixa eu falar aqui, rapidinho, que nós estamos chegando já, passando já dos 50 minutos de live. Se cair, para avisar para todo mundo que em seguida a gente volta, é só para o pessoal não ficar com medo, a gente volta em seguidinha, é só se cair a gente já volta. E aproveitando que eu parei, deixa eu te fazer uma pergunta. Na miringotomia, tem algum cuidado especial para fazer, tanto para fazer a miringotomia e para a coleta desse material na miringotomia? Sim, a miringotomia, assim, você até pode tentar fazer com otoscópio, mas você precisa ter bastante experiência, né? Independente de você fazer com a fibra otoscópio, o paciente está anestesiado. Então, você faz aqui na parte, sempre desviando a parte aqui dos ossículos e dos grandes vasos. Você faz normalmente às 5 ou 7 horas aqui. Faz uma pequena abertura, às vezes, dependendo do conteúdo da bula timpânica, se ele tiver mais espesso, a gente precisa fazer um pouco maior, tá? E o que é importante? Esse suave aqui com essa secreção, você tem que coletar lá de dentro. Então, você tem que coletar o mais profundo que você conseguir, isolando ali o suave para que você entre dentro da orelha média e colete o material lá de dentro, para você não pegar, porque se você pegar a bactéria, vai ter bactéria no conduto externo, na orelha externa, né, nos condutos, mas não necessariamente é aquela bactéria que está causando a otite média. E às vezes essa orelha que está lá no conduto externo, vamos supor, pode dar uma resistência maior do que essa da orelha média. Então você tem que cuidar na hora de coletar esse exame e no manejo também para fazer a miringo, né? Então, a gente usa antibiótico sistêmico. Então, o antibiótico, a gente vai definir ele. Qual antibiótico? Vai ser decorrente à cultura e antibiograma. De preferência, sempre utilizar mais os antibiogramas que utilizam o MIC, né? Lá no VTEX, eles já utilizam essa tecnologia, essa forma de fazer os exames. O interessante do MIC é que ele te dá uma concentração inibitória mínima. Então, para você definir qual o antibiótico você vai escolher, ele é mais interessante. Você não tem simplesmente o resultado se é sensível ou resistente. Tá, ele é sensível, mas qual é mais sensível? Quanto é essa resistência? Será que eu posso trabalhar dentro dessa resistência? Se a gente pensar que nós temos, alguns antibióticos ali, não posso utilizar pela ototoxicidade ou, enfim, pela efeitos sistêmicos que ele vai ter, o meu leque às vezes diminui de antibióticos. Então, você saber o nível de resistência, o nível de sensibilidade dele, te ajuda bem mais. Se você ainda não tem essa familiaridade de trabalhar com MIC, o pessoal do laboratório, eles já estão bem familiarizados, eles se dispõem aí a ajudar o veterinário, cada caso é um caso, e a interpretar esses exames e a te ajudar a escolher o melhor antibiótico.
Então, o que é importante? Você sempre fazer a citologia de controle. Então, você vai fazer a cultura, vai fazer o antibiograma, vai iniciar o tratamento e vai monitorar com a citologia para ver se está melhorando essa tua otite. E ver se a tua citologia casa também com a tua cultura, né? Por quanto tempo do antibiótico sistêmico? É no mínimo 28 dias. Por que 28 dias? Que é mais ou menos o tempo que demora para a membrana timpânica se regenerar. Então, mínimo 28 dias que eu utilizo de antibiótico sistêmico. Mas é só antibiótico sistêmico? Não, a gente associa com o tópico também. Então, eu faço uma terapia tópica onde eu utilizo o antibiótico, o corticoide, mais o veículo. Então, essa formulinha aqui, a dexametasona, você pode fazer de 0,1 a 0,2. 0,2 ela é mais concentrada. Ciprofloxacina 0,35% com 3-DTA. Então, essa fórmula aqui é da Márcia Lima, lá do Rio. Oi, Márcia, beijo para você. Ela passou essa fórmula e eu venho utilizando ela faz bastante tempo. Ou então você pode utilizar colírios também, como por exemplo o biamotil B, que vai ter a ciplo e a dexa. E se você tiver uma otite média fúngica? Será que você tem uma otite média fúngica? Na verdade, o que a gente tem é uma otite externa, fúngica, normalmente por malacésia, e que se cronificou, às vezes rompeu ali a membrana, e o paciente também teve uma otite média. Você vai ter que fazer o uso de tratamento com corticoide sistêmico da mesma forma. Você até pode utilizar um antifúngico sistêmico, mas às vezes a permeabilidade desse antifúngico lá na orelha média é muito baixa. Então, normalmente a gente faz principalmente o uso do antifúngico tópico, né? Então, mais uma fórmula aqui da Márcia. Então, é o miconazol 1%, porque 2% ele é ototóxico, a dexametasona de 0,1 a 0,2 e o óleo de oliva. Por que o óleo de oliva? Porque o miconazol, ele é o antifúngico, ele é lipofílico, então o 3-DTA, desculpa, ele é aquoso, então eles não se misturam. Então a gente coloca uma outra base como óleo de oliva. Pode ser o óleo aí que você optar. Então, só como considerações finais, dá tempo de falar, Helena, as considerações? Assim, tá com mais 3 minutos ainda, mais 2 minutos, então pode fazer as considerações. Se cair, qualquer coisa a gente vai voltar. Tá. Então, como considerações finais, então a gente tem que sempre pensar, se você tem uma otite externa crônica, não esqueça que você pode ter uma otite média. Investigue, não deixe para investigar só lá no futuro. O paciente chegou para você, doutor, já faz anos que eu venho tratando, já tratei várias vezes, ele tem 4, 5 otites por ano. Então mude, não espere piorar. Fale, não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou avaliar, nós vamos tratar, tirar ele da crise e nós vamos dar sequência no tratamento dele, que nós vamos investigar o porquê dessa otite externa crônica. Então coloque isso como um roteiro no teu protocolo. E nisso você vai reavaliar. Então, se está tendo otite externa crônica, quais são essas causas primárias? Será que é a otite média? Aqui saiu AST aqui, perpetuantes. Será que é uma causa primária ou será que é um perpetuante que está ali e está piorando? Avalia, faça otoscopia, faça exames e procure, tá? Quando você tem uma otite externa, vamos fazer um tratamento tópico. Somente tratamento tópico baseado na tua citologia, tá? Se você tem uma otite média, você vai associar, você vai fazer o tratamento tópico e o sistêmico vai ser baseado na tua cultura e antibiograma. Então, era isso. Eu quero muito agradecer então, a oportunidade, o Laboratório Vertex. Espero ter ajudado a esclarecer algumas dúvidas e que podemos desmistificar aí a otite e entender o passo a passo e como que a gente pode tratar. E aqui tem o meu e-mail de contato, os telefones lá da clínica, se vocês tiverem alguma dúvida sobre exames, alguma coisa que a gente possa ajudar, estamos à disposição. A gente vai, eu acho que provavelmente daqui a um pouco vai cair, eu tô com umas 5 ou 6 perguntas para fazer para ti, e então vamos aproveitar, vamos ver se eu consigo já, assim, o que mais bombou foi como faz para você escolher o soro imunolítico. Então tem várias pessoas que perguntaram como é que tu escolhe o soro imunolítico. Então, nós temos que definir que tipo de paciente você está atendendo. Se você tem um paciente com dermatite atópica, a gente tem que saber que eu não posso utilizar um serominolítico de base ácida. Então, escolha um serominolítico que ele seja mais neutro e que não vá agredir o canal auditivo. Então, nós temos vários no mercado que nós podemos estar utilizando, tá?
Ou se eu tenho, por exemplo, aqueles pacientes que têm um paciente com dermatite atópica, ou que tem aquele paciente com exudato purulento, piogênico, formação de biofilme. Então, o que a gente pode utilizar é aqueles ceraminoelíticos, às vezes, com tris-EDTA. Então, eles fazem uma quebra desse biofilme e é mais fácil de você conseguir degradar, né, e lavar essa orelha. Ou quando eu não consigo, se é um paciente que eu não estou conseguindo observar a membrana timpânica, aí ou eu utilizo bases manipuladas com tris-EDTA e clorexidine, ou eu uso a base de ceraminolíticos, a base de esqualeno, que são aqueles importados que a gente tem, justamente, e aí principalmente naqueles casos em que a otite é mais ceraminosa, eles são bem interessantes, ele é bem oleoso e ele consegue degradar bem esse cerumen. Qual a melhor forma de coleta da citoauricular? Então, a citologia, você tem que pensar que aquela porção inicial do conduto, às vezes aquele não é necessariamente aquilo que está piorando, causando o agente perpetuante da tua otite. Então, o ideal é você coletar mais lá do conduto horizontal, né? Então, colocar um otoscópio, o cone ali, que tem um canal, e você colocar o suave lá e coletar do conduto horizontal. Então, esse é o ideal para você fazer a citologia. Tá, e aí tem uma pergunta que complementa essa, que seria assim, e é bom umedecer essa haste de algodão? Olha, eu normalmente não umedeço, eu acho que não tem muita necessidade. Normalmente ali quando você coloca, ele vem bastante conteúdo, não é uma prática, não sei se teria algum estudo comparando ao umedecer ou não, desconheço. E na hora de colocar na lâmina, simplesmente você passa ele, esfrega ele na lâmina. Aí coloca na lâmina, eu coloco, e sempre a citologia bilateral, né? Não necessariamente um swab, se você vai fazer simplesmente citologia, uma haste é o suficiente, né? Um cotonete ali, você coloca uma citologia para cada orelha e eu coro com panótico mesmo e olho no microscópio. Uma coisa que é super importante, assim, não sei se você, como até mesmo para um clínico geral, mas principalmente para um dermatologista, você tem que ter um microscópio no teu consultório. Então, eu olho, eu faço essa citologia, eu olho e volto e já faço, tem isso e nós vamos tratar dessa forma. Então, eu não encaminho para o laboratório para ver uma citologia de orelha, eu já faço, então é super importante isso. Acho que é fundamental você ter o teu corante e o teu microscópio no teu consultório. Não só para o dermato, para o clínico geral também. E aí, a última pergunta que eu tenho aqui é, você faz uso de Depomedrol? Eu não uso Depomedrol, tá? Particularmente, parte clínica, não sei, eu prefiro mais a prednisolona. Prednisona, eu acho que ela tem um efeito bem interessante ali para diminuir a inflamação, a estenose, hiperqueratose, e eu consigo ponderar o uso dela. Se o paciente começou a ter efeito colateral, eu paro o uso, eu aumento o uso, aumento a dose se necessário. Então, eu sou mais a favor dos corticoides orais do que os injetáveis, assim. Bom, acho que praticamente nós encerramos aqui, né? Eu queria então te agradecer muito por ter compartilhado o teu conhecimento com a gente. Que Com agradeço. certeza vai ajudar muitos dos nossos colegas. Foi excelente a tua palestra. Obrigada. Eu só tenho a agradecer realmente que prontamente aceitou o nosso convite de fazer essa live hoje com o Vertex. E na próxima semana, ainda, quer dizer, na próxima semana não, na próxima quinta-feira, a gente vai ter a palestra com a doutora Cristiane Prosser, tá? Agora dia 9/7, ela vai falar sobre antibiótico terapia na infecção do trato urinário. E nós quero agradecer o Vetex, em nome de todo o grupo Vetex, né, pela sua presença e até uma próxima, gente. Eu que agradeço. Até mais. E se Obrigada. tiverem dúvida também, qualquer coisa, tem meu e-mail, tem o WhatsApp ali, fiquem à vontade, a gente pode ir conversando.